O tema da palavra de hoje é ser primogênito de Deus. Para que nós possamos começar essa ministração, é necessário você entender o que é primogênito. Então, no dicionário Aurélio, primogênito significa que nasceu primeiro, o primeiro filho, o mais velho em relação aos seus irmãos. Exemplo, eu sou o primogênito dos meus pais. Quem aqui é filho primogênito? Levanta a mão, primeiro filho. Quem não é? Levanta a mão. Ixi, irmãos, então é uma palavra, brincadeira. É porque, na verdade, é exatamente isso que eu queria, esse ponto que eu queria chegar. Porque se a palavra é o domingo do primogênito, e quem não é primogênito? Então a palavra não é para você? Claro que é. Humanamente não seria. Mas espiritualmente, o primogênito, então o primogênito, ele tem uma relação muito forte com a palavra primícia. Diga assim comigo, primícia. Então o que é primícia? Primícia significa primeiros frutos, o que vem primeiro. Então o primogênito também, é o primeiro filho, né? Genitor, a palavra genitor. Então a palavra primícia, primo, que se juntada junto com a palavra genitor, então ela fala primeiro filho. Então tem muita relação com a palavra primícia, com aquilo que vem primeiro. Porém, nós vemos então que no Antigo Testamento havia uma bênção especial sobre a vida do primogênito. Era assim. Então o primeiro filho, ele tinha bênçãos especiais que os outros filhos não tinham. Então ele tinha a maior parte da terra, geograficamente falando. Ele tinha a melhor parte da terra também. As terras que produziam mais frutos seriam desse filho primogênito. E ele tinha outra bênção. Ele tinha uma bênção que ele recebia tudo em dobro. Então ele tinha dupla bênção. Se todo mundo recebia um, ele recebia dois. E também, quando o pai morresse, ele dominaria a casa e dominaria os irmãos. Então, não é à toa de falarmos do primogênito, e algo muito latente, a primogenitura, porque Deus, Ele sempre se agrada daquilo que vem primeiro. Deus nunca estará em segundo em nada. Não porque Ele não seja humilde, mas porque Ele é Deus. Não tem como Deus se enquadrar no segundo lugar, no terceiro lugar, no quarto lugar. Deus, ainda que Ele queira estar em segundo, aonde Ele chega, Ele será primeiro. Então, na verdade, então, o primogênito, ele era supervalorizado. O primogênito, ele era verdadeiramente diferenciado. Então, nós vemos que com Deus, Deus se relaciona também com aquilo que é primeiro. Por isso que a Bíblia está recheada de textos que nos fala sobre isso. Mateus capítulo 6, no versículo 33 diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. O primeiro mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, em primeiro lugar. Então Deus se relaciona com o primeiro. Provérbios capítulo 3, versículo 9: honra o Senhor com as primícias de toda a sua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho o teu lagar. Você percebe como Deus sempre, Ele se agrada do que vem primeiro? Gênesis capítulo de número 4. E Caim, sendo agricultor, pegou do fruto da terra e trouxe como oferta. Mas Abel pegou das primícias do seu rebanho e entregou uma oferta ao Senhor. Ou seja, Deus não se agrada da oferta de Caim, porque Caim entregou um fruto, mas não foi o primeiro. Abel, diferentemente, ele agrada a Deus, porque ele pega o primeiro do rebanho. E geralmente o primeiro animal do rebanho era o animal que era mais forte, era o animal mais saudável, era o animal que realmente tinha mais valor, era vendido mais caro. Então por isso que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Posso ouvir um amém da igreja? Existe então uma seleção, e é a seleção em 3 âmbitos. A seleção natural. A seleção natural não tem nada a ver com aquilo que é espiritual. É a seleção natural da vida, onde só os mais fortes sobrevivem.
Então não adianta aqui a gente espiritualizar tudo. Tem coisas que Deus vai te dar a direção, tem outras coisas que Ele te deu a capacidade de dirigir e de decidir. Então, por exemplo, tem decisões que você não precisa orar e pedir para Deus. Pastor, você não fala que tudo a gente tem que orar e pedir para Deus? Sim, a gente tem que orar para pedir para Deus naquilo que Ele não nos deu ainda a capacidade de decidir. Então, por exemplo, você acordou hoje de manhã. Quem escovou os dentes hoje de manhã? Mas já pensou se você falasse, eu vou orar para ver se é para me escovar os dentes? Ou se você falar assim, quem tomou banho já hoje? Amém, quem não tomou, em nome de Jesus. Mas imagina se você falasse assim, não, eu vou orar para ver se é para tomar um banho para eu dormir. O marido chega em casa suado do trabalho, ele vai orar para saber se Deus aprova. E aí até Deus responder, até ele ouvir a voz de Deus, ele já dormiu suado. É bom, né, que dá aquela grudada, né, o suor, já dá uma abraçada assim, já dorme de conchinha. Se a mulher assim quiser, ela não vai querer. Ela vai falar, vai tomar banho, seu porco, né? É assim que vai acontecer. E você vai dizer assim, não, mas eu vou orar para saber se é para escovar o dente. Você não vai orar para uma coisa dessa. Você não vai orar para saber como muitas vezes as pessoas começam a espiritualizar certas coisas e elas são roubadas. Então eu vou orar, vou levar o meu currículo, o pastor orar, porque eu estou desempregado, o pastor vai orar no meu currículo e aí eu vou ficar empregado. E eu já vi pessoas que já vieram fazer isso, e aí eu pergunto para a pessoa, mas vê aí, você já entregou seu currículo em quantas empresas? Ah, pastor, eu não entreguei nenhuma, eu estou esperando em Deus. É como aquela palavra do Salmo 127, que eu preguei quarta-feira, só que a pessoa usa na hora errada, que diz, aos seus amados ele dá enquanto dorme. E a pessoa está dormindo, não acorda, ela, em vez de acordar para entregar o currículo, ela não acorda, está esperando em Deus. Aí está esperando alguém bater na porta dela e dizer assim, Deus mandou eu vir aqui te contratar. Isso pode acontecer? Pode acontecer, eu já vi acontecer, eu já vi testemunho de pessoas que estavam igual o seu Madruga, como ousa me acordar às 11h30 da madrugada. E depois Deus mesmo assim abriu a porta e a pessoa deu testemunho. Isso acontece. Só que para que eu vou esperar isso acontecer? Não é mais fácil eu persistir, acordar às 6 horas da manhã na segunda-feira e entregar currículo e mandar os e-mails e fazer os contatos? É muito mais fácil eu espiritualizar. Então o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que existe uma seleção natural da vida. Não adianta espiritualizar aquilo que é natural. E os crentes têm uma mania de espiritualizar tudo. Ah, tem um demônio agindo no teu casamento. Eu sei o nome do demônio. Muitas vezes, se ele é da seleção natural, esse demônio se chama Eugênio. Conhece o demônio Eugênio? Esse demônio é difícil de expulsar, viu? Ele é difícil de expulsar, porque ele tem a personalidade muito forte. Aí você vai vir, pastor, ora para o meu casamento, mas se você não quiser mudar, eu vou orar por você, seu casamento não vai mudar. Porque tem que partir de você, não é Deus que vai mudar, é você que vai ter que começar a ter atitudes diferentes. Aí sim você pode pedir as estratégias, pedir o fortalecimento, pode se confrontar, porque realmente às vezes o nosso eu luta contra as promessas de Deus, a vontade de Deus, e a gente tem que entrar nessa luta. Aí sim Deus vai nos ajudar naquilo que nós não podemos fazer. Mas se a gente não quiser mudar, não tem santo que faça esse milagre. Você entende que é natural? Tem coisas que são naturais. As árvores mais fortes são aquelas que passam pelas situações mais difíceis. Você vê as intempéries. Quem sabe o que é intempéries? O pastor Éder também é cultura. Intempéries são variações da natureza. Então são os ventos que a árvore tem que suportar. E até nos desenhinhos, né, aparecia a árvore com um olhinho assim triste no inverno. São as estações do ano que ela tem que passar. E ela tem que passar. Em alguns momentos ela vai murchar. Em alguns momentos as raízes vão querer água e não vão encontrar. Você sabe que a árvore ela tem a capacidade, não sei se você já estudou sobre árvore. A árvore tem a capacidade, a raiz dela, ela procura água. É por isso que você vê às vezes as calçadas. Quem já viu calçadas assim quebradas, rachadas? São as raízes às vezes atrás de água.
Por quê? Porque na verdade ela passa por muitos momentos difíceis, mas também quando chega a época dela frutificar, a seleção natural as fracas vão morrer no inverno, as fracas vão ser cortadas no inverno, porque elas não vão aguentar, elas vão secar de uma forma que elas não vão conseguir mais reverdecer, elas não vão conseguir mais serem as mesmas, elas não vão conseguir mais frutificar. Por quê? Porque elas foram vencidas pelas intempéries, mas as mais fortes, a seleção natural faz com que haja uma peneira, as mais fortes vão sobressair. Depois que passar o tempo difícil, depois que passar o inverno, de repente você vai ver as raízes dela brotando novamente, você vai ver ela deixando de ser seca e reverdecendo, e aquela árvore que você não dava nada, que parecia que estava destruída, agora voltou a dar frutos, ela voltou a dar sombra, agora ela está mais forte do que antes, porque agora ela tem galhos mais fortes, ela tem raízes mais fortes, porque ela passou pela seleção natural. E assim é na sua vida. Existem coisas que você vai ter que passar. Existem coisas que eu vou orar, eu vou te ajudar em oração, mas são estações. Diga assim comigo, estações. Existem estações muito difíceis e que Deus não te livrará delas, porque faz parte do teu aperfeiçoamento, faz parte do teu crescimento, faz parte do teu desenvolvimento. Deus está te treinando, Deus está te desenvolvendo. Você vai ter que passar por essa luta, você vai ter que passar por esse vale, você vai ter que passar por essa prova, para que você passe. Depois, quando você passar para o outro lado, aí eu aprendi um ditado, uma frase que diz: aquilo que não mata, fortalece. Diga assim comigo, aquilo que não mata, fortalece. Olha para quem está do seu lado e fala: aquilo que não mata, mais contínuo. Fala assim: aquilo que não mata, fortalece. Amém? Então, eles tentaram nos enterrar, mas eles esqueceram que nós somos sementes. Eu vou repetir para você entender. Eles tentaram nos enterrar, mas esqueceram que nós somos sementes. Ou seja, eu vou passar pela seleção natural, mas eu sei que até na seleção natural, que eu vou ter que humanamente aguentar, o meu Pai estará comigo para me dar a retaguarda. Sabe por quê? Porque eu sou primogênito de Deus. Segundo, a seleção do homem. Seleção natural, em seguida, seleção do homem. A seleção do homem é a seleção mais ingrata que tem. Por isso que a palavra fala que Davi, quando pecou, em 2 Samuel, no capítulo 24, que ele contou os soldados que ele tinha. Ele nunca tinha feito isso, ele ia para as batalhas, ele ia para as guerras e não contava os soldados que ele tinha. Quando ele fez o censo do povo, Deus se desagradou e Deus disse assim: Davi, eu sempre multipliquei os seus homens, eu sempre te dei vitória, por que você contou o povo? E ele disse: Senhor, mas eu quis contar para saber se ia dar, mas você nunca fez isso, você sempre confiou em mim, você sempre dependeu de mim. E ali, o Senhor só fala para ele: tá bom, agora você vai ser castigado. Eu tenho 3 castigos para te dar. A única coisa que Davi pede para Deus: tá bom, Senhor, me castiga, só que não me deixa cair nas mãos dos homens. Que eu não caia nas mãos dos homens. Pergunta assim para mim: por quê, pastor? Porque Davi diz: os homens são cruéis, mas Deus é misericordioso. Que eu não caia nas mãos dos homens. Os homens, eles vão me castigar, e eu talvez até morrerei nas mãos dos homens, mas Deus, eu sei que eu vou ser castigado, mas se eu clamar, Ele vai me ouvir. Se eu me arrepender, Ele vai me dar mais uma chance. Se eu me arrepender, Ele vai me dar mais uma oportunidade. Se eu me arrepender, a porta que se fechou, Ele abre outra para a minha vida. Então ali, a seleção dos homens, como é a seleção dos homens? A seleção dos homens é o estereótipo humano. Os homens implantam um padrão de beleza, por exemplo. Então hoje, nós seguimos esse padrão de beleza. Isso é cruel, porque você vê aquelas, você vê o Miss Brasil, você vê o Miss Venezuela, vocês, não eu. Senão já viu, né? Tem treta. Você vê o padrão é, a mulher tem que ser magérrima, é ou não é? Sim ou não, igreja? Eu tenho um muro aqui entre nós ainda. A mulher é magérrima, aí quer dizer, a mulher que olha para aquele estereótipo, ela fala: não, eu tenho que ser assim. Aí ela quer seguir aquele padrão foi o homem que estabeleceu, foi o sistema que estabeleceu, não tem nada a ver com Deus. Deus te criou a sua imagem e a sua semelhança, e aí você não sabe, você quer ser igual a ela, mas às vezes ela daria tudo para ser igual a você. Às vezes você não sabe, mas a maioria delas tem anorexia.
A maioria delas são depressivas. Tem só por um sonho de ser um referencial, de ser modelo. E aí você acha que não, você acha que está tudo bem, só porque ela tem o estereótipo. O homem, como o Senhor falou, 1 Samuel no capítulo 16, 8. Vocês, homens, olham e escolhem pela aparência. Eu, Senhor, vejo o coração. Então você vê a seleção do homem é estereótipo. A seleção do homem é status social. Você conhece uma pessoa pela forma que ela trata as pessoas que não a favorecem em nada. Quer conhecer uma pessoa? Veja como ela trata uma pessoa que não pode lhe favorecer. Porque tem gente que quando não precisa, ele trata de uma forma, e quando ele precisa, ele trata de outra forma. Ele faz acepção de pessoas. Como muitas vezes eu já vi, quantas vezes eu já vi, até na igreja acontecer isso. Quantas vezes na igreja eu já vi acontecer isso. Uma pessoa simples, uma pessoa que é funcionária de uma empresa, não tem a oportunidade às vezes que o empresário tem. Só porque ela é funcionária de uma empresa, às vezes ela é mais capaz, mas porque o outro é empresário, o outro é ungido na frente dele. Não porque pode acontecer do empresário ser mais capacitado, ter a unção, ser o escolhido, amém. Mas às vezes a pessoa, só porque não tem o status social, o líder já ora de uma forma diferente. Eu já vi isso acontecer. Não foi uma, não foi duas vezes, já vi muitas vezes acontecer. A pessoa que não lhe favorece é tratada como um lixo. E a pessoa que pode lhe favorecer é tratada como filho. É chamada literalmente filho. Você é meu filho. Mas já vi também muitos líderes serem decepcionados por escolherem dessa forma. Essa é a seleção humana. Essa é a seleção que não é a de Deus. Essa é a seleção de bajulação que não vem de Deus. Deus não escolhe dessa forma, porque a minha Bíblia fala que Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, e até aquelas desprezíveis que não têm valor algum, Deus escolhe para glorificar o seu nome. Ou seja, a seleção de Deus, na seleção de Deus, agora falando da seleção de Deus, só os mais fortes ficarão. Só os mais fortes permanecerão. Muitos nessa caminhada vão ficar pelo caminho. Quantas pessoas que já estiveram na presença de Deus e que hoje estão caídas? Quem aqui conhece uma pessoa que talvez te levou para a igreja e hoje já não é mais da igreja? Levanta a mão. São pessoas que elas estavam fortes, mas a seleção natural, ou a seleção do homem, a decepcionou e ela caiu na fé. Então, graças a Deus que você está na seleção de Deus e está aqui firme na presença do Senhor. E vai ficar firme em nome de Jesus. Porque Deus, eu vou te falar, eu vou te contar um segredo agora. Deus está separando os melhores. Por isso que eu quero falar do primogênito hoje. Porque Deus está separando uma igreja de primogênitos. E eu vou te contar outro segredo. A igreja que vai entrar no céu, a minha Bíblia diz que é a igreja dos primogênitos. Hebreus, no capítulo 12, no versículo 23, vai ser chamada a igreja dos primogênitos. Então hoje, aí você fala assim, pastor, e agora? Como eu já disse, eu não sou o primeiro filho, sou o filho do meio, eu sou a raspa do tacho. Não era nem para eu existir. Eu não sei quem falou para mim que já tinha até operado, que ia operar. Foi um cara lá que essa semana falou que ia operar. E disse que até chegou a fazer o procedimento. Mas aí ele sempre teve um sonho de ter um filho. E aí ele foi ter relação com a mulher dele e ele teve um filho, mesmo feito o procedimento. Ou seja, não era nem para nascer aquela criança. Talvez você foi assim. Talvez você nasceu, você foi indesejado, você foi rejeitado, talvez a tua família não te queria, talvez o teu pai não te queria, talvez a tua mãe não te queria, talvez o teu irmão ficou com ciúme que você nasceu porque tem que dividir atenção com você, não importa, mas eu quero dizer uma coisa, Deus te desejou, desde que você não existia, Deus te desejou, por isso você está aqui na casa dele, ele não só te desejou, mas como ele te trouxe para perto dele, porque você foi chamado para ser primogênito de Deus. Nós vemos muitas
muitas pessoas querendo ser as primogênitas, querendo ser as escolhidas. Vemos que Israel tinha esse chamado. Foi a primeira nação, primogênito vem de primeiro, foi a primeira nação a ser escolhida, a ser totalmente de Deus. Mas eles foram os primeiros a serem chamados, mas eles não eram primogênitos segundo a interpretação de Deus. Porque para o homem, o primogênito é o primeiro. Para Deus, o primogênito não é o primeiro. Fala assim comigo. Para Deus, o primogênito não é o primeiro. Para Deus, o primogênito é o melhor. Para Deus, o primogênito não é o primeiro. Para Deus, o primogênito é o melhor. E aí é um ponto que eu quero tocar aqui agora. Porque às vezes a pessoa diz assim: quanto tempo você vai na igreja? Eu vou na igreja 20 anos. Eu vou na igreja 30 anos. Se você não tomar cuidado, você perde a primogenitura. Porque eu volto a dizer, o primogênito não é o primeiro. Não é o que conheceu a Deus primeiro. Não é o que se achegou a Deus primeiro. O primogênito é o melhor. Ou seja, tem pessoas que podem estar 20 anos na igreja e podem perder a primogenitura. E tem pessoas que podem chegar hoje na igreja, mas ela serve com tanta excelência, ela ama a Deus de uma tal forma, que Deus fala: não, essa daqui é a minha primogênita. Esse daqui é o meu primogênito. Não importa o tempo que você tem de igreja, mas importa o como você tem servido a Deus. O como você tem se entregue na presença de Deus. Porque nós temos algo com o primeiro. Sim ou não? Sim ou não? Nós temos algo com o primeiro. E a gente acha também, Deus também tem algo com o primeiro, que eu falei aqui, que é uma contradição, então, que Deus quer o primeiro, mas agora Deus não quer o primeiro. Não, porque o primeiro para você é o primeiro mesmo, mas para Deus o primeiro não é o primeiro, é o melhor. Aí se não fosse assim, Deus então não precisaria, Deus se contentaria com o primeiro homem chamado Adão. Mas Deus então tira o primeiro homem que pecou e levanta um outro homem que era na sua imagem, na sua perfeição, chamado Jesus Cristo. Nós vemos que Deus, Ele levanta um primeiro templo através de Davi e Salomão, mas esse templo foi destruído, e se fosse algo com o primeiro, Ele então ficaria pegado com o primeiro, mas Ele não fica pegado com o primeiro, e Ele diz lá em Ageu 2, não se lembre da primeira casa, porque ela já foi destruída. Eu digo que o primeiro não é o primogênito, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia! Eu fui chamado, a pessoa falou assim: eu tive um primeiro relacionamento, eu me apego com esse relacionamento, eu acho que nunca mais eu vou ser feliz, porque o primeiro é sempre primeiro. Não, o primeiro é primeiro. Se você é casado com o seu primeiro namorado e continua casado, continua com ele, mas se ele não se tornar o melhor, o primeiro não valerá nada. Ou você vai ficar lembrando de 1900 e bolinha, onde você se encontrou com seu marido. Se ele não for o melhor hoje, não adianta ele ser o primeiro. Ele tem que ser o primeiro hoje. Ele tem que ser o melhor hoje. Nós temos que ser para Deus a mesma coisa. Não adianta nós conhecermos a Deus no passado e nos vangloriarmos do que nós já fizemos. Deus não está preocupado com o teu passado, Deus está preocupado com o teu presente. E o que você vai fazer amanhã para Ele? O que você vai fazer amanhã para Ele é o que conta. O que você já fez não importa. As ofertas que você deu já ficaram para trás. O que importa não é a oferta de ontem, importa a oferta de hoje. Deus falou muito comigo essa semana sobre isso. Não importa o que você já foi. Não pense que tudo acabou só porque os primeiros tempos passaram, só porque o primeiro tempo passou. São Paulino está feliz, né? Até a camisa do São Paulo. Faz tempo que eu não vi uma jaqueta do São Paulo assim. Eu achei que já tinha se extinguido São Paulo da terra. Mas hoje, agora, tem criança que tem 9 anos que está gritando campeão a primeira vez hoje. Quem lembra do São Paulo de São Paulo de 95? 94, 95. Tinha melhor time que aquele? Não tinha. Zete, Cafu, Gilmar, Silas. 92, né? Não tinha. Melhor time. Só que você vê que não importa o primeiro, as coisas passaram quantos anos agora para ganhar um título? Que adiantava? São Paulino estava irritado. Eu ouço um programa todo dia de esporte. São Paulino não queria nem mais comentar. Passava rápido os comentários. São Paulinos não queriam mais comentar. Estão com raiva da diretoria. Eles estão com raiva do time. Não adianta ficar lembrando sobre trimundial, não sei o que, bimundial. Sabe por quê? Porque quem vive de passado é museu. Mas hoje não posso falar, porque hoje já foi hoje, né? Então, mas amanhã já não é mais hoje, hein? Vou dizer uma coisa para você. Sabe por que você é primogênito?
você não seria primogênito. Porque você pode ser primogênito do seu pai, mas e para ser primogênito de Deus? Eu vou te contar uma coisa. Jesus é primogênito. Diga assim comigo, Jesus é primogênito. Só que ele não só é primogênito, como ele é unigênito. Amém? João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fala assim, Jesus é primogênito, mas também ele é unigênito. Primogênito porque ele é o primeiro filho de Deus. E unigênito porque ele é o único filho de Deus, sempre será o único filho de Deus. Deus não terá mais filhos. Agora eu pergunto, se só Jesus é primogênito, como eu, e unigênito, como eu então sou primogênito? Tem alguma coisa fora do contexto aqui. O pastor está falando que eu sou primogênito de Deus, mas como se só Jesus é e eu unigênito? Porque é um mistério. Fala comigo assim, fala assim, eu não estou em igreja pentecostal. Fala, eu não estou em igreja pentecostal. No dia que o Marco Feliciano vier, você fala que tá. Dia 27 de agosto, está marcado. Ele vai falar assim, pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação. Vai ser poder. Enfim, fala assim, eu não estou numa igreja pentecostal, mas eu quero o fogo de Deus na minha vida. Amém? Então como? Fala assim, eu estou no mistério. Fala, eu vou sair daqui no mistério. Efésios capítulo 5. A Bíblia fala que Jesus, ele foi para a cruz, ele entregou a sua vida pela igreja. Quem é a igreja de Jesus Cristo aqui? Ele entregou a vida dele por você. E por que ele entregou a vida dele por você? Porque a Bíblia fala para que ele pudesse purificar com a água a igreja. Porque ele purificaria a igreja como um marido deve purificar a sua esposa. E aí o apóstolo Paulo faz uma comparação entre casamento e Jesus e a igreja. Aí ele fala isso, ele fala assim, e esse é um mistério muito grande. Essa comparação, nem todo mundo vai entender. Porque assim como um homem deixa o seu pai, a sua mãe, Gênesis capítulo 2, deixa o seu pai e a sua mãe e uniciar a sua mulher, assim também Cristo, como morreu pela igreja e a purificou com água, um dia Cristo se tornará um só com a igreja. Aí você entende um pouco como, não sei se você está entendendo já, o porquê que há uma promessa que você já é primogênito de Deus, mesmo não sendo o primeiro filho, mesmo não entendendo que Jesus é unigênito, você não seria, mas como um dia a igreja lavada, remida pelo sangue dele, purificada com a água do batismo, vai se unir com Cristo, vai se tornar um só com ele, aí sendo um com ele, nós seremos primogênitos como ele é. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, não é livro de cachorro não, viu? Colossenses. Só já lembra, daquele lá da TV Colosso, lembra da TV Colosso? Colossenses capítulo 1, versículo 9. Você vai entender um pouquinho o porquê que você é primogênito, porque ele se deixou revelar-se a você. Se você não tivesse conhecimento, você nunca saberia, mas hoje você conhece. Quem aqui está entendendo a palavra e entende, vai sair daqui como primogênito? Então leia, versículo 9. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Colossenses, é isso? Colossenses 1, 9. Colossenses 1, 9. Quem achou, diga amém bem forte. O muro já está caindo, hein? Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedirmos que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria de entendimento espiritual. Diga entendimento espiritual. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com o poder, a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos a parte que vos cabia na herança dos santos da luz. Agora versículo 16.
Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Agora leia o versículo 17 e 18. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Leia o 18. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ele é o primogênito e ele hoje te faz conhecer que você se tornará, já está se tornando um. A igreja de Jesus Cristo já está se tornando um com ele. Então a igreja já é uma igreja primogênita. A igreja que vai morar no céu é a igreja dos primogênitos. Diga, eu sou primogênito. Aplauda o Senhor. Só que tem um detalhe. Cuidado. Olha para quem está do seu lado e fala, cuidado. Nesse momento do culto, cuidado. Por que cuidado? Porque o diabo sabe que você é primogênito. Ele vai querer tirar a sua primogenitura. Vai querer tirar a minha primogenitura. Ele vai querer que na verdade nós entreguemos a nossa primogenitura. Porque na verdade ninguém pode tirar a nossa primogenitura. Porque Deus quando dá algo a alguém é irrevogável. Por isso que os dons são irrevogáveis. Você vê pastores que às vezes têm o dom de pregar. Eu posso ter o dom de pregar. Se eu cair no pecado, se eu me desviar de Deus, Deus nunca tira esse dom de pregar da minha vida. Por isso que a gente vê às vezes vídeos de pessoas na sarjeta, às vezes drogadas, falando versículos de cor. Porque o dom não é tirado. Outros têm dons de profecia, outros têm dons de curar. Os dons são irrevogáveis. A pessoa vai exercer o dom até o fim da vida dela, mas não significa que ela será salva. Tem pessoas que com dons, mesmo com dons, irão para o inferno. O fato não é o dom, mas o fato é a minha posição em Deus de primogênito. Então, o que aconteceu com Esaú foi isso. Esaú, ele entregou. Jacó não podia tirar a primogenitura de Esaú. A única forma de Esaú perder a primogenitura é se ele entregasse. E Jacó, o nome de Jacó já fala. Por isso que Deus transformou o nome de Jacó em Israel. Porque não daria para Jacó, hoje a nação lá chama Jacó, a nação do Jacó. Jacó significa enganação. Então Deus fala, não, você não vai chamar mais Jacó, porque Jacó é enganação, você vai chamar Israel, povo santo. Meu povo, você vai chamar meu povo. E aí então, não tinha como Esaú perder a primogenitura, a não ser que ele entregasse. E o que o diabo espera? Que você entregue o que Deus colocou nas suas mãos. O que o diabo quer? Que você perca a melhor parte que Deus reservou para você. O que o diabo quer? Que você abra a mão das promessas de Deus na sua vida. E qual que é a tua posição? Pastor, eu estou igual a Esaú, mas eu não estou aguentando de fome. Você acha que o diabo vai te propor comida quando você está satisfeito? Você acha que o diabo vai querer que você desista quando está tudo dando certo? Ou você acha que exatamente no momento que você está mais fragilizado, enfraquecido, o diabo vai vir com as suas propostas? Foi exatamente o que aconteceu com Esaú. Ele chega do campo cansado, talvez aquele dia não tinha pego nada, não tinha pego uma caça, e Jacó faz a proposta. Jacó já estava com isso na cabeça, eu vou ser primogênito porque eu quero a bênção maior. Só que o meu irmão é primogênito. Não dá para ser dois primogênitos, só um primogênito. E eu vou roubar essa bênção dele, vai ser hoje. Eu vou fazer um guisado porque eu sei do que ele gosta. O diabo nunca vai te oferecer aquilo que não te atrai. Você vê que o diabo, ele sabe exatamente o que você gosta. O diabo sabe exatamente como desviar a tua atenção. O diabo sabe exatamente aquilo que vai tocar o teu coração e vai tirar você da presença de Deus. Ele sabe as únicas coisas que são capazes de fazer você trocar a presença de Deus. Então ele vai te oferecer. E vai ser no momento que você está mais precisando. E nesse momento que você estiver mais precisando, é hora de você dizer não. Porque se você disser sim e trocar, a Bíblia fala em Hebreus, no capítulo de número 17,
Hebreus 12. Hebreus 12. Eu quero ler o texto aqui para você. Aqui, ó, Hebreus 12, no versículo 16, diz assim, ó: ninguém, nem haja algum impuro ou profano, ninguém entre vós seja impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto, ou seja, um prato de lentilha, vendeu o seu direito da primogenitura. Leia o 17, que se você tiver aberto, se não ler, presta atenção. Pois sabeis também que depois, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ele vende a primogenitura. O irmão dele oferece para ele. Ele fala: de que me serve seu primeiro filho? Sabe por quê? Porque para ter a primogenitura é necessário esperar. Tem coisa na nossa vida que não vai vir na hora. Tem coisa na nossa vida que é com muita perseverança. Tem coisa na nossa vida que é com muita persistência. Tem coisa na nossa vida que é com muito joelho no chão. Nós estamos vendo uma geração que eles querem orar pouco, mas querem ser ouvidos muito. A geração antiga tinha calos no joelho. Os nossos joelhos não tem calos. Os nossos joelhos, na verdade, são... Você vê o joelhinho da pessoa, aquele joelhinho Nutella, de filho único, filho primogênito. Os joelhos já não tem calos. Já não há mais choro. Já não há mais oração. Qualquer coisinha desiste. Não é verdade? No primeiro obstáculo, já está pedindo água, já quer voltar para trás, já não caminha mais com Deus, já muda de religião, já muda de marido, já muda de esposa. Nas primeiras dificuldades, já não há mais, não há um preço pago mais. As pessoas querem desfrutar das coisas, mas elas não estão dispostas a pagar um preço. Elas trocam. Só sentir fome que elas trocam. Mas a diferença do primogênito, a mesma coisa. E aí, você sabe, Esaú perdeu a primogenitura. Mas a mesma coisa aconteceu com Jesus em Lucas 4. Jesus também estava com fome. Porque na verdade, tudo que acontece no Velho Testamento é uma alusão, é uma comparação que a Bíblia faz para o que aconteceria com Jesus quando ele viesse. Então Jesus também, como primogênito de Deus, ele também vai para o deserto, ele também está com fome. E da mesma forma que Jacó enganou Esaú, o diabo chega perto de Jesus e diz assim para ele: se tu és o filho primogênito de Deus, transforma estas pedras em pães. Naquela hora que Jesus estava com fome, e Jesus disse para ele, só que Jesus era diferente de Esaú. Jesus, ele estava conectado com Deus. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Jesus estava ali apaixonado pelo seu chamado, pela sua missão. Ele estava convicto daquilo que Deus tinha mandado ele fazer. E quem está convicto daquilo que Deus mandou fazer, não tem fome, não tem dificuldade, não tem tribulação que faz essa pessoa parar ou trocar a primogenitura, ainda que seja um guisado gostoso, ainda que muitas vezes venha uma paz mentirosa. Porque às vezes Satanás mesmo permite uma paz mentirosa em algumas pessoas. As pessoas hoje estão dizendo assim: a minha consciência está mesmo fazendo coisa errada. Sim ou não? As pessoas assim: eu acabei de enganar uma pessoa e durmo com a consciência tranquila. Agora o julgamento quem faz não é mais Deus, agora são as próprias pessoas que se julgam e se absorvem. Elas se julgam, elas se absolvem. Só que elas se esquecem. Alguns até estão dizendo que agora qualquer um que morre vai para o céu. Eu já falei aqui, eu mesmo defendi pessoas que eu acredito que no último segundo podem se arrepender. Nós não podemos julgar quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. Certo? Só que também nós não podemos banalizar, achar que podemos viver de qualquer jeito e mesmo assim vamos entrar no céu. Porque senão nós estamos fazendo papel de bobos aqui. Quando a gente fala assim: não, todo mundo, a graça salvará todo mundo. Nós vamos ter muitas surpresas lá naquele dia. Porque, sabe por quê? Porque hoje
é o dia da oportunidade. Jesus hoje é o nosso advogado, amanhã ele será o nosso juiz. A Bíblia fala que ele julgará a todos junto com seus apóstolos. Haverá 12 tronos, e eu falei aqui já para vocês dos 12 tronos e do julgamento que vai acontecer. Ou seja, a Bíblia fala que se o justo vai passar raspando, imagina o ímpio. Olha, presta atenção nessa palavra, para você nunca mais achar assim, qualquer pessoa vai ser salva. Calma, não banaliza, porque a Bíblia fala que se o justo vai passar com dificuldade, imagina o ímpio. Nós não estamos fazendo papel de trouxas, nós não estamos fazendo papel de bobos. Nós estamos aqui porque verdadeiramente nós estamos cuidando da nossa alma, nós estamos cuidando da nossa salvação. Porque senão nós não precisávamos estar aqui na igreja agora. Podíamos estar agora no restaurante comendo, podíamos estar em casa assistindo televisão, debaixo da coberta, e estava tudo bem. Mas nós viemos aqui pela necessidade que temos de encontrar com Deus, de saber o que está passando no coração dele agora, de qual é o propósito para as nossas vidas e para também estarmos posicionados para a sua volta. Primogênito não é o primeiro, primogênito é o melhor. Fala comigo isso para você não esquecer. Fala assim: primogênito não é o primeiro, primogênito é o melhor. Eu te pergunto, Davi era primogênito? Mas ele era o melhor filho. Ele não era o primogênito, mas ele era o melhor servo de Deus. Ele não era o que o pai mais gostava. Aliás, na hora do jantar, o pai, quando Samuel foi na casa dele, pôs todo mundo na mesa, os fortes, os bonitos, os guerreiros, aqueles que ele pagou faculdade. Mas para Davi, ele deixou Davi como funcionário dele, cuidando das ovelhas. E Samuel quase entrou na dele. E Deus falou no ouvido de Samuel: Samuel, não é nenhum desses que está na mesa que é o que eu escolhi. O que eu escolhi não chegou ainda. E ninguém senta na mesa sem o primogênito que eu escolhi chegar. E a palavra fala que quando Davi entrou, ruivo, cheio de pintinha, pequenininho, 1,67 m, Deus falou: é ele. Esse é o melhor. E o melhor é o meu primogênito. E é por isso que talvez para ninguém da sua família, talvez para todos da sua família, talvez até para as pessoas que, seus pais, talvez até pelos seus irmãos, talvez pelos seus parentes, você seria o último, mas por isso que a Bíblia fala que muitos naquele dia que são últimos serão os primeiros, e muitos que são os primeiros serão os últimos, porque Deus não escolhe o primeiro, Deus escolhe o melhor. Aleluia! E Jesus diz: nem só de pão, Satanás, viverá o homem. Eu não troco o que Deus mandou fazer. Não adianta você me oferecer como aconteceu com Jacó e Esaú, porque eu já sei a tua estratégia. E eu te digo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vai-te, Satanás, não adianta, comigo não vai ter. Eu vou para a cruz, eu vou morrer, eu vou salvar todo mundo. E Satanás perdeu a batalha. E para terminar, Romanos capítulo 8, versículo 17 e 18, diz assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Eu não estou numa igreja pentecostal, mas eu posso ouvir um glória a Deus? Porque no dia que o Feliciano vier, você vai ficar dando glória a Deus, eu vou estar aqui te filmando. Eu vou ler de novo para você dar glória a Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Versículo 18: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que em nós há de ser revelada. Eu vou terminar essa palavra dizendo uma coisa que talvez você não percebeu, passou batido. Eu falei algumas bênçãos do primogênito. A primeira, que ele tinha a maior parte geográfica. A segunda, que ele tinha a melhor parte da terra. E a terceira, que ele seria senhor dos seus irmãos. Mas há uma quarta. Aleluia. Fala assim: há uma quarta. Fala assim: há uma quarta. E essa quarta, há o culto do alimento espiritual. Venha. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Entenda. A Bíblia tem umas partes que fala assim: selá. Já viu? Quem já viu? Selá. Já viu? A pessoa não entende. Selá. Selá. Eu assim: vó, o que é selá? Sei lá, não saber.
Vai perguntar para Deus. Fala assim, há uma quarta bênção. Sabe qual é, Daniel? Já viu Selá na Bíblia? Selá. Selá com acento? Selá. A quarta bênção é: primeira bênção, maior parte geográfica. Segunda bênção, melhor parte da terra. Terceira bênção, ser senhor dos seus irmãos. Quarta bênção, você só pode ser tudo isso que eu te abençoei quando eu morrer. E Isaac, nos últimos dias de vida, depois Esaú vendeu a primogenitura muito antes. Ele não quis esperar o tempo. Por isso ele vendeu, porque ele falou, agora não me serve nada. Mas quando chegou perto da morte, que estava perto da bênção vir, ele vai lá chorando para o pai. Só quando ele foi, o irmão dele já tinha ido na frente, e a mãe ajudou. A mãe ajudou. Ela criou um caos dentro da própria casa dela. Depois ela ficou preocupada. Você viu, né? Ah, meu filho vai casar com as filhas de Et. O que será, não sei o quê. Mas ela arrumou o caos. Por isso que o pai e a mãe não podem ter filhos preferidos. E não pode ficar tomando partido de nada. Tem que abençoar os dois de igual maneira. Não tem que colocar um na frente do outro. Não tem que ter nada disso na casa das pessoas. Porque isso traz o caos, isso traz o ódio. Você viu que depois Esaú queria matar Jacó. Falou, um dia quando meu pai morrer eu vou matar Jacó. Mas não é isso que eu quero falar para você. Aqui a Bíblia fala, nós terminamos lendo Romanos 8,17. E nós somos filhos. Porque somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros de quem? Diga, de Deus. E por que somos herdeiros de Deus se não somos filhos primogênitos? Podemos até ser herdeiros, mas não como primogênitos. Mas por que agora? Porque somos unidos com Cristo. Falei isso já, somos primogênitos. Temos a mesma bênção do primogênito. Mas uma coisa tem que acontecer para o primogênito começar a viver a bênção do primogênito. Qual é a quarta bênção que eu falei? Qual é a quarta bênção que eu falei? O primogênito só pode tomar posse das bênçãos quando aquele que prometeu morrer. E aí está então a revelação da palavra. Porque nós, para exercermos a bênção do primogênito, o pai Isaac diz assim, o meu primogênito, que é Jacó agora, ele vai tomar posse, ele vai tomar sua posição, mas primeiro eu tenho que morrer. Quando eu morrer, ele será o dono da casa. E aí então a revelação da palavra, porque aquele que nos deu a palavra, aquele que nos chamou para sermos primogênitos, aquele que nos colocou as bênçãos dos primogênitos, ele diz assim, se é necessário morrer, eu já morri, agora os primogênitos já são os donos da casa, vocês já são os donos da casa, tomem posse da terra, começa a pôr o pé, porque aonde você pôr o pé, você vai ser abençoado. Efésios 1:3, bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já, não é que Ele vai abençoar, não é que talvez Ele vai abençoar, é que já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então agora, não é que eu vou ser primogênito, se, aleluia, diga aleluia. Eu tenho aqui na minha mão um livro sagrado, que é o livro mais antigo do mundo, é o best-seller, que já vendeu no mundo inteiro, milhares e milhares de exemplares, e que por muitos anos tentaram acabar com esse livro. Se fosse humano, teriam conseguido, mas não conseguiram, porque esse livro, ele foi escrito, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E esse livro tem essa Bíblia tem 66 livros, e elas são divididas em o quê? Em velho e novo. Velho e novo. O que é um testamento? Testamento é algo escrito, e que a pessoa vai lá, autentica, e ela deixa ali naquele testamento a herança que ela vai deixar e o nome de cada pessoa que ela vai deixar. E a minha palavra para você é que, na verdade, o testamento só é válido quando um testador morre. Aleluia, diga aleluia. Diga assim comigo, o testamento só é válido quando o testador morre. Se o testador está vivo, aquele que recebeu o testamento, a herança não pode, porque só se ele matar o pai e a mãe, está amarrado em nome de Jesus. E tem muitos fazendo isso. Mas se o testador está vivo, ele não desfruta. Mas a grande bênção é que Deus deixou tanto o velho como um novo testamento para se cumprir. E a grande bênção é que ele já morreu e nós já podemos desfrutar. Saia daqui para desfrutar. Saia daqui para desfrutar de todas as bênçãos que Jesus já conquistou na cruz do Calvário. 2 Coríntios capítulo 8, ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos.
E eu falei, Deus falou comigo, filho, fala de eternidade, todo culto eu tenho falado. Mas Deus falou outra coisa comigo. Nós não vamos ficar sentados como pessoas acabadas esperando a eternidade. Nós vamos desfrutar do melhor dessa terra enquanto estivermos aqui. Nós vamos refletir a glória de Cristo enquanto estivermos aqui. Deus vai transformar o teu casamento, Deus vai transformar a tua família, Deus vai curar as suas enfermidades, Deus vai fazer obra de milagres na tua vida, porque Ele já morreu por você e o testamento está aqui. Toma posse, primogênitos. Onde estão os primogênitos do Senhor aqui nessa noite? Que bênção, que o Senhor falou que o muro caiu. Eu vejo que agora está liberado o mundo espiritual aqui nessa noite. Eu vejo que agora é só você ficar de pé. Quem é primogênito fica de pé. Aleluia. O Senhor falou comigo. O Senhor falou comigo. A partir de agora, aqui na Igreja Restaura, nós vamos ter resultados. Deus falou comigo essa semana. Filho, a partir de agora, diga para o meu povo que eles vão para a igreja, não é para esquentar o banco. Porque se você vir para a igreja para esquentar o banco, você não entendeu que é uma herança que foi deixada para você. O Senhor falou que a partir de agora haverá resultados. E o Senhor falou, estabelece então tempos. Estabelece tempos. Aleluia. Estabelece tempos. Porque nesses tempos que tu estabelecer, virão resultados. Estabelece tempos na sua saúde. Estabelece tempos no teu casamento. Estabelece tempo na tua família. Estabelece os tempos. Estabelece os tempos. Porque nesse tempo, Deus vai restaurar. Deus vai reconstruir. Deus vai curar. Deus vai libertar. Deus vai salvar. Deus vai reconstruir. Aleluia, receba essa palavra na tua vida agora, porque haverá resultados. Aleluia, diga, haverá resultados. Por que haverá resultados? Porque aqui na Avenida Sapopemba 392, no culto das 19 horas, só tem primogênitos de Deus. Filhos que vão receber a melhor parte da terra, geograficamente e também a melhor parte de qualidade falando. Deus te escolheu para viver o melhor dessa terra. E você vai sair daqui e não vai aceitar menos do que isso. Fala assim, eu saio daqui hoje e não aceito menos do que isso. Mas agora você precisa profetizar. Você precisa profetizar e tomar posse. E quando eu falo tomar posse, não é jargão religioso não. Tome posse e não é esse jargão religioso não. Não. Você não é papagaio para ficar repetindo as coisas. Eu falo, tome posse como um primogênito. Quando o pai morria, ele começava a ir nas terras que o pai deixou e falava, agora estabeleci, agora é minha, agora é minha, agora é minha, agora é minha, agora é minha. Estabelecia novas estacas, estabelecia novos limites. E o Senhor está falando, comece a colocar as tuas estacas, comece a colocar os teus limites. Pega o óleo da unção e já profetiza. Aleluia. Profetiza o que vai acontecer com você em 2021. Deus ainda não fez metade. Deus não fez metade do que Ele pode fazer. Sabe por quê? Porque antes você não tinha o conhecimento de quem você era na presença dele, mas agora você sabe que todas as bênçãos já são suas. Agora começa a orar, começa a orar, começa a orar, começa a orar e fala, Deus, eu tomo posse, se eu sou primogênito, então Senhor, eu não aceito essa humilhação. Se eu sou primogênito, eu não aceito esse Pai, essa situação que está acontecendo. Se eu sou primogênito, meu Deus, eu não aceito viver na periferia da bênção. Se eu sou primogênito, eu não aceito minha família destruída. Se eu sou primogênito, eu não aceito meu casamento destruído. Se eu sou primogênito, eu não aceito a minha vida financeira dessa forma. Eu vou comer do melhor dessa terra, é a tua palavra. O primogênito tem o melhor, o primogênito tem o maior. O primogênito, os céus se abrem sobre ele. Os céus se abrem sobre os primogênitos. E Deus está falando, os céus estão abertos. Por isso que quando Jesus foi se batizar, aconteceu algo que nunca tinha acontecido. Os céus se abriram. E os céus estão abertos. Os céus estão abertos nessa noite. Se você clamar, Ele vai ouvir, primogênito e primogênita de Deus. Se você clamar, Ele vai ouvir, primogênito de Deus. Fale em línguas. Seja batizado no Espírito Santo. Sabe por que tem muita gente vazia? Sabe por que tem muita gente depressiva? Sabe por que tem muita gente que muitas vezes anda como se não tivesse paternidade? Sabe por quê? Porque
Porque não entenderam quem são, não entenderam o que Jesus fez. Se elas soubessem que a primogenitura, Deus mostrou para mim que a primogenitura é como se fosse uma roupa que você veste. A primogenitura é como se fosse uma roupa. Essa roupa está aqui nessa noite. Eu vou repetir. Essa roupa está aqui nessa noite. Você sabia disso? Você sabia que tinha uma roupa especial do primogênito? Sabia? Jacó sentiu o cheiro da roupa. Falou, esse é Esaú, mas não era. Porque Jacó, mesmo sem ser, pôs a roupa. E quando ele pôs a roupa, ele se tornou. E Deus está falando, o diabo fala que não é para você, mas Deus já deixou a roupa aqui. Se você quiser, você põe hoje. Se você quiser, você põe a roupa do primogênito. Quando o pai cheirar, vai falar, esse é o meu filho primogênito. Aleluia, aleluia. Põe a roupa, 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 põe a roupa do primogênito. Ore, 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 ore. A palavra de Deus fala em Deuteronômio no capítulo 28. Oh, aleluia. A palavra de Deus fala em Deuteronômio capítulo 28 que o primogênito será bendito ao entrar e será bendito ao sair. A palavra de Deus fala em Deuteronômio capítulo 28 que o primogênito emprestará a muitos, mas não tomará emprestado. A palavra de Deus fala em Deuteronômio capítulo 28 que bendito é o fruto do teu ventre, bendito é o fruto do teu cesto, bendito é o fruto da tua amassadeira, bendito tu será na cidade, bendito tu será no campo. Diga, bendito serei. Diga, eu sou bendito, eu não sou maldito. Fala, todas as bênçãos estão sobre a minha vida. Levante suas mãos. Senhor, eles são benditos, que eles entendam isso, que a bênção seja maior do que a maldição, que a misericórdia seja maior do que o juízo, que a força seja maior do que a fraqueza, que a cura seja maior que a enfermidade, que a felicidade seja maior que a tristeza. E o Senhor está guiando os primogênitos para caminhos de vitória. Aleluia. Nasceu no coração de Deus e Ele plantou no meu, o que? A semente da promessa, sua palavra, oh minha, nem olhos viram, ouvidos ouviram, olhos viram, jamais se ouviu, nenhum coração sentiu. Enviou sua palavra e já se cumpriu. Sua palavra e já se cumpriu. Transformou, restaurou. Sua bênção me alcançou. Levante as mãos e declara: bendito serei. Bendito serei por onde eu andar. Meu celeiro transbordará. Minha família, herança bendita de Deus. Sou ungido e eleito de Deus. Cadê os primogênitos? Bendito Serei por onde eu andar. Meu celeiro transbordará. Minha família, herança bendita de Deus. Sou ungido e eleito de Deus. Vou prosperar. Eu quero ver a igreja cantando. Nasceu no coração de Deus esse projeto. Nasceu no coração de Deus e Ele plantou no meu a semente da promessa. Sua palavra regou minha fé. Nem olhos viram, jamais se ouviu, nenhum coração sentiu. Enviou sua palavra e já se cumpriu. Transformou, restaurou, sua bênção me alcançou. Bendito serei por onde eu andar. Meu celeiro transbordará. Minha família, herança bendita de Deus.
sou ungido e eleito de Deus. Bendito, bendito serei por onde eu andar, meu celeiro transbordará. Minha família, herança bendita de Deus, sou ungido e eleito de Deus, vou prosperar. Eu te dou todo louvor, minha vida é pra te adorar. Eu te dou todo louvor, minha vida é pra te adorar. Eu te dou todo louvor, minha vida é pra te adorar. Eu te dou todo louvor. Sou ungido e eleito de Deus, vou prosperar. Aplaudam o Senhor, igreja dos primogênitos. Você foi escolhido desde o ventre da sua mãe para ser primogênito. E você sai daqui para tomar posse da terra. E você sai daqui para desfrutar de todas as bênçãos que Ele te prometeu. Olha, nós temos um desafio que eu coloquei de manhã e colocar à noite também. Sabe por que nós somos roubados? A Bíblia fala em Oséias, no capítulo 6, que o povo morre e perece por falta de conhecimento. Eu fiz um desafio aqui de manhã e muita gente já entrou no desafio. E eu quero fazer um desafio agora à noite também. O desafio será: eu encontrei um papel que eu guardei comigo e nós vamos ler a Bíblia em 100 dias. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Nós vamos ler a Bíblia em 100 dias. Eu vou colocar lá certinho a programação de cada dia. E se você fizer certinho, você vai ler a Bíblia em 100 dias. Porque o primogênito precisa conhecer o testamento que o pai deixou. E nós vamos fazer isso. Vamos fazer juntos? Eu vou lançar lá no grupo dos pedidos de oração. Quem não estiver no grupo dos pedidos, depois me chama, fala: pastor, eu não estou no grupo, manda para mim que eu mando para você a programação também. Nós vamos ler a Bíblia em 100 dias. E domingo que vem, os primogênitos vão voltar aqui. Amém? Porque eu vou começar uma temporada nova que Deus colocou no meu coração. Deus falou, depois daquele dia da revelação da chave de Davi, Deus disse assim: nós vamos fazer 7 domingos e vamos receber 7 chaves de Davi. Eu já mandei a nossa produtora oficial aqui das coisas fazer a chave. Vai ter uma chave enorme aqui na igreja. E são 7 chaves que Deus vai pôr nas suas mãos. As chaves de Apocalipse, que o Senhor fala: aquele que abre e ninguém fecha. Quem toma posse? Só os primogênitos vão voltar aqui domingo que vem, no primeiro dia da temporada das 7 chaves de Davi. Levante as tuas mãos. Quem foi abençoado aqui nessa noite? Leva essa bênção para a tua casa, unge a tua casa toda, toma posse lá, os ambientes, fala: eu sou primogênito, a minha casa é abençoada, eu sou um com Cristo, Ele é unigênito, Ele é primogênito, a igreja também é, e nós tomamos posse de toda a herança. Por isso que aí Jesus nunca precisou de pedir nada para ninguém, porque tudo lhes era, tudo vinha ao favor do primogênito. E eu profetizo essa semana aqui, você vai se surpreender, porque tudo vai vir ao teu favor. Ainda não estou dizendo, o primogênito também passa por dificuldades, primogênito também passa por angústias, primogênito também passa por luta, mas em todas elas, o Pai está com ele para dar o livramento. Declara comigo assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, Senhor é meu pastor, e nada me faltará. nada me faltará. A oração do primogênito: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal,
pois teu é o reino, o poder e agora para sempre. Amém. Amém. Levante as tuas mãos. Em agosto nós vamos fazer a reinauguração do nosso Kids, para honra e glória do Senhor. Posso ouvir um glória a Deus? Vai ter o palhaço zigue-zague, vai ser uma bênção, amém? Receba a bênção do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, que as ricas consolações e misericórdias do Altíssimo estejam sobre a tua vida, a tua casa, e que verdadeiramente, agora eu vou profetizar a bênção do primogênito, que venha sobre ti todos os frutos da terra, que a porção dupla da terra esteja sobre a tua vida, e que os teus irmãos sejam os teus servos, que você domine sobre a terra, geograficamente, que a melhor parte da terra esteja na tua posse, e que você use aquilo que Deus está pondo nas suas mãos para abençoar os teus irmãos, para abençoar outras pessoas, para levar elas também ao conhecimento dessa verdade, porque Deus ainda espera. Olha o que o Espírito Santo fala agora, Ele ainda espera por muitos primogênitos que vão chegar aqui nessa casa, na casa do Pai. Receba agora essa palavra no teu espírito. Eu te abençoo, eu te envio para uma semana de milagres, de vitória e de propósitos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aplauda o Senhor. Até quinta-feira. O nosso culto está sendo de quinta às 8 horas. Deus abençoe. Bendito serei, Senhor. Bendito serei por onde eu andar. Meu celeiro